Notícia muito importante, Thiago Heleno e Atlético não chegam a acordo e o zagueiro pode deixar o clube nesta janela de transferências. Qual era a negociação? O que aconteceu nesse dia 26 de dezembro, esta quinta-feira? Thiago Heleno e Atlético, na representação do clube, se reuniram, sentaram para conversar sobre o contrato do jogador que vai até o final de 2025. O Atlético tem abordado as lideranças de seu elenco, mesmo caso com o Pablo, né? E pedido para uma readequação salarial. Abaixa-se o salário e o jogador permanece para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Sentou com o Thiago Heleno para conversar e não deu negócio. O Furacão não conseguiu convencer Thiago Heleno a abaixar a pedida salarial para permanecer no clube em 2025. A informação foi noticiada primeiro pelo Globo Esporte, pela Nadia Mawad, aqui na Atlético a gente confirma a informação. Aconteceu mesmo e a situação é sim complicada. Por que complicada? Vamos caso a caso que é mais fácil de entender. Caso do Atlético. Tem um zagueiro de 37 anos, vai completar 37 anos o Thiago Heleno. Um zagueiro que passou por lesões nessa temporada. Mais de uma oportunidade, lesões musculares, certo? Desgaste de muitos jogos disputados. Havia sim um planejamento no começo dessa temporada para o Thiago Heleno não ter tantas partidas quanto vinha tendo pelo Atlético. Não precisa fazer 50, 60 jogos. Nessa temporada ele chegou na casa dos 50 jogos. Então foi descumprido esse planejamento desde o Campeonato Paranaense, tá? Desde o Campeonato Paranaense. Então o Atlético tem um zagueiro que quer jogar menos, um zagueiro que pretende estar menos em campo, muito pela condição física que chega atrelada à idade. Além do caso dele ser um jogador que está sim ligado ao maior vexame da história do clube, que é o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então o Atlético vê no Thiago Heleno um dos salários altos do elenco, não entre os mais altos, mas um dos salários altos sim desse elenco do Atlético, e quer fazer com que o jogador permaneça readequando o salário. Por que não que saia? Porque é uma liderança, é um dos líderes desse elenco, era assim pensado para o Thiago Heleno nessa temporada um projeto de liderar um time ao retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Atlético queria sim contar com o Thiago Heleno, só que pagando menos dinheiro, pagando menos grana. O Atlético quer sim a renovação não, a permanência do Thiago Heleno, porque contrato existe. E exatamente pelo contrato existir que a situação fica complicada. Porque assim, as partes vão voltar a conversar no começo de janeiro, o que é um absurdo, tá? O que já é bizarro porque o Atlético está treinando. O Atlético representou ontem, vai fazer testes físicos, vai fazer preparação física antes do começo da temporada. O Barbieri já esteve no comando das atividades, já conversou com os atletas. E o Atlético treinando, tem um jogador em contrato que não vai treinar. Tem um jogador em contrato que só vai voltar a conversar sobre o futuro em janeiro. Né? E aí janeiro, pelo que se noticia, é dia 9 de janeiro. 9 de janeiro. É muito tempo. O Atlético estreia na temporada dia 11. E o Thiago Heleno, em contrato com o Atlético, vai voltar a treinar ou vai voltar a discutir sua situação só no dia 9? É muito estranho. É muito estranho. Isso não poderia acontecer. O cara tem contrato, gente. Contrato assinado. É jogador do Atlético. E como jogador do Atlético, teria que representar. Teria que estar treinando, fazendo testes físicos que foram feitos ontem. Então é um absurdo ele não participar dessa parte. Deixado esse ponto. É um jogador que tem contrato com o Atlético. A rescisão desse contrato não é, com toda a certeza do mundo, nada barata. Nada barata. Mas tem sim pretendentes, né? Times de Série A do Campeonato Brasileiro, times da Série B do Campeonato Brasileiro demonstraram sim interesse na contratação do jogador. Então, possivelmente, o Thiago Heleno encontraria sim um destino ganhando mais ou menos o que ganha hoje. Possivelmente. Mas, fora do Atlético, né? Um contexto completamente diferente do contexto que ele vive desde 2016. Então é algo a se pesar. É algo a colocar um ponto de exclamação muito grande, porque há mesmo esse nível para atuar? Eu acho que há. Acho que o Thiago Heleno tem nível para atuar em outro cenário no futebol brasileiro, principalmente depois de grandes anos pelo Atlético. Mesmo assim, é uma mudança de ares muito grande para um jogador que já tem 36 anos de idade, vai completar 37 nesse ano, né? Pelo lado do jogador,
complicado readequar salário, né? É muito complicado. O Pablo readequou, né? O Pablo, quando foi perguntado, e aqui sem entrar no mérito do campo, né? Que é um jogador que realmente deixou a desejar no final da última temporada. Mas quando necessário, quando pedido a ele, Pablo, preciso que você faça isso, permaneça no Atlético. E claro, você pode ser contra ele permanecer no Atlético, eu acho nesse momento que talvez não agregue também. Mas é um jogador que, mesmo assim, fez o possível para permanecer. Fez o pedido para permanecer. E a imagem que passa, essa negativa do Thiago Heleno em não readequar a sua situação à do Atlético, depois de um ano em que ele é sim responsável pelo fracasso, pelo vexame, ele é um dos maiores responsáveis, inclusive, pelo vexame que foi o 2024, o centenário do Atlético, ele não readequar a condição para jogar o 2025 pelo clube, eu acho uma imagem pesada. Uma imagem que se perdeu, e perdeu sim muito status de admiração do torcedor do Furacão depois da última temporada. Eu imagino que esse fato, essa situação, possa fazer com que perca ainda mais. E é um jogador que é complicado a gente colocar aqui. É muito complicado a gente colocar aqui, porque a situação do Thiago Heleno é de um jogador que talvez não renda mais em nível competitivo. Talvez não possa realmente fazer 60 jogos no ano, 50 jogos no ano, 40 jogos no ano. Talvez seja um zagueiro reserva hoje. Talvez teria que ser um zagueiro reserva, um zagueiro de grupo, e não exatamente esse titular incontestável pelo lado esquerdo da defesa, que não joga em outra posição da zaga, que é de se indignar. O Atlético teve em Thiago Heleno e Matheus Gamarra seus dois melhores zagueiros na temporada 2024. Matheus Gamarra não jogava porque o Thiago Heleno só joga pela esquerda. Não pode jogar pela direita, onde teve inclusive uma das suas melhores temporadas, que foi em 2018. É muito estranho. Para mim, muito estranho. Me parece capricho, né? Batendo nessa tecla de novo. Me parece completamente capricho. Então, pelo lado do Atlético, um jogador que chega nos seus 37 anos, um jogador já em reta final de carreira, que ganha um valor considerável e que teria uma rescisão cara. O Atlético oferece a readequação salarial para a realidade em que foi colocado. Tanto por sua gestão, principalmente por sua gestão, mas uma parcela considerável também para esse elenco que não entregou o esperado. Longe disso, inclusive, né? Para o Thiago Heleno ganhar menos dinheiro, não dá, né? Ganhar menos dinheiro depois do que eles fizeram, do que os jogadores fizeram em campo, pô, ganhar menos dinheiro é complicado. Deve pensar o Thiago Heleno, né? Deve pensar o Thiago Heleno. Mas se quisesse mesmo assumir a postura de um personagem marcante da história do Atlético, de um ídolo da história do Atlético, aceitaria como aceitou o Pablo, por exemplo. Tem um exemplo muito próximo disso. Enfim, Thiago Heleno não quer receber muito menos dinheiro ou não quer receber menos dinheiro. A gente ainda não tem acesso às cifras que foram propostas, ao tamanho da diminuição do salário que seria para o Thiago Heleno e também para o Pablo nesse momento, né? Mas, mesmo assim, Thiago Heleno não aceita em primeiro momento e só volta a conversar no começo de janeiro. O Atlético está treinando, gente. O Atlético reapresentou no dia 26 de dezembro. Thiago Heleno não tem destino definido, não sabe se quer ficar no clube e também só vai definir no começo de janeiro. Essa situação é inacreditável. E assim, só para deixar um ponto, tá? Quem ouviu as entrevistas pós-rebaixamento lembra. Thiago Heleno fica? Não sei. Mas o Thiago Heleno fica? E aí ele vai mudando a resposta. Não, a gente tem que ver, quero ajudar o clube, não, vamos ficar. Mas a primeira resposta, se fica para 2025 e ajuda o Atlético a subir para a Série A, foi não sei. O Thiago Heleno, que em zona mista nessa temporada, quando ainda não havia renovado o contrato, falou. Foi perguntado, né? Se chegar em janeiro de 25 e o contrato dele tiver acabado, né? Futebol tem dessas. Futebol tem dessas. Obrigado você que assistiu. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, tá falado e até a próxima. Valeu!